Alguma vez já passou pela cabeça que o universo pode ter um limite fundamental para o que a gente pode de fato saber sobre ele? Pois é. Hoje a gente vai explorar uma das ideias mais, digamos, bizarras e ao mesmo tempo profundas de toda a física, o princípio da incerteza de Heisenberg. E olha, isso vai muito além de uma simples fórmula. É uma regra básica sobre a própria natureza da realidade. Vamos fundo nisso. Para começar a entender a incerteza, vamos partir de algo bem mais familiar. Pensem numa daquelas situações de troca, sabe? Uma escolha onde, para saber muito sobre uma coisa, a gente acaba sabendo menos sobre outra. Basicamente, uma escolha entre dois tipos diferentes de certeza. Essa imagem aqui ilustra essa troca de forma perfeita. Olhem à esquerda. A posição da bola está super nítida. A gente sabe exatamente onde ela está naquele instante. Mas e o futuro dela? Para onde ela vai? É um completo mistério. Agora, à direita. O movimento está claro, a gente sabe a direção. Mas qual era a posição exata dela naquele momento específico? Tudo borrado. É essa troca fundamental. Ter certeza de uma coisa gera incerteza na outra. E é exatamente aqui que a coisa fica interessante, e a física quântica entra em campo com uma pergunta bem provocadora. E se essa troca toda não for só um problema da nossa câmera, ou um limite dos nossos olhos, mas sim uma característica essencial, uma regra do próprio jogo da realidade? Para responder essa pergunta, a gente precisa mergulhar no coração do estranho mundo quântico, um lugar onde as coisas não são bem o que parecem. Lá, as entidades mais básicas, como elétrons e fótons, levam uma vida dupla. A grande questão é, afinal, elas são ondas ou são partículas? A resposta, de acordo com o físico Niels Bohr, é depende. Simplesmente depende de como a gente olha. O seu princípio da complementariedade diz que um elétron pode se comportar como uma partícula, bem localizada, ou como uma onda, toda espalhada. A natureza que ele decide nos mostrar depende totalmente do tipo de medição que a gente resolve fazer. Essa ilusão de ótica famosa é uma analogia brilhante para essa ideia. Olhando de um jeito, se vê uma mulher jovem. Olhando de outro, aparece uma senhora. Dá para ficar alternando entre as duas visões, mas é impossível enxergar as duas exatamente ao mesmo tempo. É a mesma coisa no mundo quântico. Uma medição força a partícula a escolher se vai se apresentar para a gente como onda ou como partícula. Mas tá, como é que essa história de dualidade acaba criando incerteza? Foi o próprio Niels Bohr que nos mostrou o caminho com um experimento mental genial. Ele perguntou: e se a gente tentasse simplesmente olhar para um elétron usando um microscópio, o que aconteceria? A ideia é a seguinte: para a gente ver um elétron, a gente precisa iluminar ele. Ou seja, a gente precisa jogar pelo menos um fóton de luz nele. Esse fóton bate no elétron, ricocheteia e entra na lente do nosso microscópio, mostrando para a gente onde o elétron está. Parece simples, né? Só que aqui vem o pulo do gato. Aquele fóton, ao atingir o elétron, não chega de mansinho. Ele transfere energia e momento, que nem uma bola de bilhar batendo em outra. Então, o simples ato de descobrir onde o elétron está muda para onde ele está indo. A observação não é um ato passivo. Ela, na verdade, altera a realidade que está sendo observada. E aqui está o grande dilema da medição. Pense numa gangorra. De um lado, a precisão da posição. Do outro, a precisão do momento, que é basicamente o embalo do elétron, para onde ele vai e quão rápido. Se a gente quer saber a posição com exatidão, precisamos usar uma luz de alta energia, com onda curta. Só que essa luz dá um empurrão tão forte no elétron que o momento dele fica totalmente imprevisível. O lado da posição na gangorra sobe, mas o do momento desce com tudo. Agora, se a gente usar uma luz fraquinha para não perturbar o momento, aí a imagem da posição fica toda borrada. É uma troca inescapável. Um lado sobe, o outro tem que descer. E é muito importante entender isso aqui. Essa incerteza toda não é porque nossos microscópios são ruins, não é uma falha de engenharia. Mesmo que a gente tivesse o equipamento mais perfeito que a imaginação permite, o problema continuaria lá. A incerteza é uma consequência inevitável da própria interação que é necessária para fazer qualquer medição nesse nível quântico. Esse princípio físico todo foi traduzido de forma elegantíssima por Werner Heisenberg em uma das equações mais famosas da ciência. Vamos dar uma olhada em como essa ideia se transforma em matemática. Primeiro, o que é esse símbolo, o delta ou delta? Na física, ele não significa erro. Ele representa a incerteza que já vem de fábrica, por assim dizer. É o intervalo de valores possíveis que uma medição pode ter. É a imprecisão fundamental com a que a natureza nos deixa conhecer alguma coisa. E aqui está ela, a famosa relação de Heisenberg. O que ela diz é que a incerteza na posição
multiplicado pela incerteza no momento, nunca, jamais, pode ser menor que um número fixo, uma constante do universo chamada constante de Planck reduzida, o tal do H-barra. O valor exato nem é o mais importante. A grande ideia é que o produto dessas duas incertezas tem um piso, um limite mínimo. Isso quer dizer que é impossível que as duas sejam zero ao mesmo tempo. Quanto mais a gente espreme uma para diminuir a incerteza, mais a outra se expande. E essa esquisitice quântica não para por aí, não. Existe uma relação de incerteza muito parecida entre energia e tempo. E o que isso quer dizer? Que por um período de tempo curtíssimo, a quantidade de energia num sistema pode ser super incerta. É como se a lei da conservação de energia tirasse uma folguinha. Essa brecha permite que partículas virtuais apareçam do nada e desapareçam logo em seguida. É um fenômeno que acontece o tempo todo no vácuo quântico. As implicações disso tudo são gigantescas. O princípio da incerteza simplesmente abala os alicerces da física clássica e nos força a enxergar o universo de um jeito completamente novo. Essa citação resume tudo de forma brilhante. Na física clássica, a ideia era que se a gente soubesse a posição e o momento de cada partícula do universo, a gente poderia, em teoria, prever todo o futuro. O universo era visto como um grande mecanismo de relógio, totalmente determinístico. Mas a incerteza vem e quebra esse relógio. Se a gente não consegue nem saber o presente com precisão absoluta, como é que vamos prever o futuro com exatidão? Simplesmente não dá. E essa é a grande virada de chave. O princípio da incerteza marca a morte daquele universo mecânico e previsível de Newton. Ele nos obriga a aceitar que vivemos, na verdade, num universo de probabilidades. A física quântica não prevê um único futuro cravado na pedra. Ela nos dá as chances de vários futuros possíveis. E essa imprevisibilidade não é uma falha nossa, não é um erro de medição. Ela está embutida na própria estrutura da realidade. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta para refletir. Se a própria base da realidade é feita de incerteza e probabilidade, e não de certezas absolutas, o que isso realmente significa para a nossa percepção do que é real? O que significa para o livre-arbítrio, para o nosso lugar no cosmos? É uma daquelas perguntas que a física nos joga no colo, mas que talvez só a filosofia possa começar a responder.